to me, she'd say, everything you want is a dream away. We are legends, oh, every day. What she told them. Turn your magic on. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite e sempre bons ventos. Novamente juntos aqui no podcast Reset Humano. Espero que você tenha tido uma excelente semana e que a próxima seja melhor ainda. E ao som astral de Adventure, na versão remix de Issa Music, eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio 105 da terceira temporada com o tema Aventure-se na Vida, com um grande amigo, um grande convidado, Antônio Calvo. Você já pensou o que significa aventurar-se? Com certeza você tem seu significado pessoal. Eu também aqui compartilho uma frase que sempre cito em treinamentos e palestras que dou para guias profissionais, palestras corporativas ou palestras de destinos outdoor. E aqui vai. Aventurar-se significa, acima de tudo, aceitar e reciclar nossas diferenças, falhas e virtudes em qualquer ambiente e com coragem iniciar nossos processos de mudanças de maneira consciente. Antônio Calvo, meu amigo, é montanhista e com experiências em diversos esportes, além do montanismo e escalada, a canoagem, por exemplo, ou o dog sledding, que treinou puxado por cachorros. São algumas das modalidades. Digo que Calvo é multiesportista. Quem passa pela cidade de São Bento de Sapucaí, em São Paulo, próximo ali a Campos do Jordão, tem que passar na loja Armazém Aventura, que é dele, e sempre dando excelentes dicas à região. E se quiser escalar a Pedra do Baú, é com ele mesmo. Formado em educação experiencial ao ar livre, guia profissional de montanha, experiência na Antártida, dá cursos de escaladas em rocha, montanismo nos Andes e na Serra da Mantiqueira. Esse é um pouquinho da história de Calvo, mas neste episódio você vai conhecê-lo melhor, a sua forma de pensar, e eu estou super feliz em ter você aqui neste bate-papo no Reset Humano. Nos encontramos recentemente na Jornada Cultural Científica de Montanismo, que ocorreu em Resende, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, na Fazenda Vijaforte. Aliás, foi um feliz encontro. Para mim, esse evento é o principal evento outdoor do Brasil, dos meus amigos queridos Pedro Lacasse, do Gear Tips, e Fernanda May. Se você gosta do mundo outdoor, trekking, escalada, mountain bike, montanismo, tem que participar da próxima edição. Foi espetacular. Ambos demos palestras e realizamos clínicas na jornada científica. Calvo, meu amigo querido, seja bem-vindo e todas as portas do projeto Reset Humano estão abertas para você. Fala, Fred. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu consiga colaborar aí para os ouvintes com algumas boas histórias e respostas aí que o pessoal possa curtir demais o Reset Humano. Eu acho que esse podcast só tem a agregar para a nossa comunidade aí de esportes de montanha, e parabéns por estar tocando esse projeto já há algum tempo e nos presenteado com todos esses bate-papos fantásticos aí dos amigos, parceiros e das pessoas que eu não conheço também pessoalmente, que a gente sempre fica curioso depois para poder eventualmente trombar numa trilha aí pelas montanhas da vida. Estamos sendo ouvidos em 42 países e em 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Muito obrigado.
Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e Dr. Shape. Coros é uma marca americana de relógios, GPS multiesportivo com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e nossos valores através do site podcastresethumano.com.br. Visite. Meu amigo, muito obrigado pelas palavras e vamos ao nosso bate-papo? Meu amigo Antônio Calvo, direto para você, o que é aventurar-se na vida? Ô Fred, essa pergunta é interessante, né, cara? O que é aventurar-se na vida, né? E você me questionando isso, eu respondo que, para mim, acho que são três... É um equilíbrio, é uma base com três pernas. Eu acho que a aventura ela tá dividida na aventura familiar, né? No meu caso, eu tenho a minha esposa Luísa, querida, linda. Eu tenho meu filho Luca, que vai fazer 9 anos daqui a alguns dias. E além da família tem o hobby, que eu acho que é importante para todo ser humano, ocupar a cabeça, a mente e o corpo com alguma coisa que distraia da questão do dia a dia, né? Que faça a gente ir para lugares que o trabalho ou que a família não nos levem no bom sentido. E tem o trabalho, né? Então, essas três questões do trabalho, do hobby e da família, eu acho que essa é a grande aventura na vida. E conseguir equilibrar essa balança é a verdadeira aventura, né, cara? A gente passa por altos e baixos, tem horas que um tá bom, tem horas que o outro tá bom, tem horas que bomba no trabalho, tem horas que não aparece nenhum cliente no trabalho e a gente fica imaginando, né, como é que vai pagar aquelas contas. E então, para mim, a grande aventura na vida, ou aventurar-se na vida, eu acho que é a gente, de uma maneira saudável, equilibrar esses três pontos: a família, o trabalho e o hobby. Eu sei que isso significa demais para você e que está na sua essência. O que significa para você montanhismo? Montanhismo, para mim, eu vejo como um significado mais amplo, né? Se a gente for partir ali da palavra propriamente dita, né? Que vem de montanhas, eu acho que são os esportes, de um modo geral, que utilizam as montanhas como um caminho para a gente ser feliz ou praticar aquele determinado esporte, né? Seja mountain bike, seja as caminhadas e travessias, seja a escalada. Então, eu acho que montanhismo, num sentido amplo, ele significa um amor pelo ambiente de montanha, né? Um amor por os esportes de montanha, né? E no meu caso, os esportes não motorizados, né? Eu sou fã da propulsão bípede, né? Eu não curto muito cruzar com moto, com jeep, enfim, com barulho e esportes motorizados nas trilhas, nas montanhas. Então, mesmo que sejam esportes que eu não pratico, mas eu admiro, né? Base jump, por exemplo, é um esporte que eu super admiro, eu acho fantástico, né? O wingsuit, por exemplo, né? Imagina poder escalar uma montanha, chegar no cume e se jogar dela e descer voando. É uma coisa fantástica.
Então acho que é isso, acho que o montanhismo para mim tem essa questão muito mais dessa relação, desse amor que eu tenho pelo ambiente de montanha, do que propriamente a definição clássica do esporte montanhismo. Recuar significa retroceder, desistir de algum propósito, renunciar e até adiar uma ideia, um projeto. E aí eu te pergunto, recuar faz parte da vitória? Tem algum momento que teve que recuar para ganhar algo no futuro? Se recuar faz parte da vitória, olha, Fred, com certeza eu sou um advogado, digamos assim, das decisões. Eu não digo das decisões conservadoras, né, no sentido de conservadora de coisas antigas, mas no sentido da gente ter a tranquilidade de dizer não para determinadas situações ou recuar em determinadas situações e não sair dali derrotado. Eu não consigo compreender como determinadas situações nas nossas vidas, quando a gente precisa puxar o freio de mão e parar e voltar, são negativas. Pelo contrário, eu vejo essas situações como algo extremamente positivo. Eu pessoalmente cresço muito quando eu tenho que tomar uma decisão onde eu precisei parar e retroceder, e mesmo ficando triste naquele momento, né? Porque eu acho que é uma briga psicológica, né, cara? É uma dor mental, né? Quando a gente precisa tomar essa decisão. E certamente nunca é fácil, né? Tem decisões, tem situações que são mais fáceis que outras, mas mesmo assim elas nunca são fáceis. E já passei por diversas, cara, inúmeras situações. Não me arrependo de nenhuma delas. E acho que a gente cresce mais do que a gente fica triste, entende? Eu me lembro, batendo esse papo com você aqui hoje, eu me lembro de uma história. Eu compartilhei uns dias atrás aquele link do filme o Cerro Bonito Chico, né, que eu fiz com dois grandes amigos, o Wagner e o Bareta, o Nelson Bareta, que a gente foi para os Andes escalar, e numa determinada altitude a gente teve que tomar a decisão de parar de escalar e voltar, né, porque nós já não estávamos bem na altitude, né, a altitude já vinha derrubando cada um dos integrantes aí da equipe pouco a pouco. E eu me lembro de entre os três eu me sentir melhor e querer continuar e ter sonhado com aquilo, planejado aquilo durante anos, mas hoje eu tenho plena certeza e consciência que ter descido a montanha foi a melhor decisão, né? E o resultado é que eu continuo aqui até hoje, né? Não precisei esticar o elástico, estourar o elástico, passar por uma situação extrema ou sofrer algum acidente para que isso me ensinasse a desistir. Então acho que a desistência faz parte do nosso métier. Eu acho que você também já deve ter passado por inúmeras, né? Ainda mais quando a gente está guiando e tem clientes que chegam com uma expectativa super alta e é preciso trabalhar essa expectativa para que a gente não coloque ele ou o grupo, né, ou toda a nossa equipe numa situação de risco. E então é isso. Eu sou um grande advogado dessa questão da desistência, de saber falar não, porque eu acho que de fato a gente sai maior numa experiência dessa sempre do que quando a gente entra.
né? Uma experiência de montanha, uma experiência de natureza, seja caminhando, seja escalando, seja acampando, ela traz uma grandeza para o ser humano. E quando a gente é humilde o suficiente para enxergar que a gente não consegue ganhar tudo na vida, eu acho que a gente cresce também. Tenho certeza de que quando está escalando, você se conecta contigo. Mas, fora da escalada, quando você se conecta com você, o que você pensa? Olha, Fred, de fato, eu me conecto muito, me encontro quando eu tô nas montanhas, né? Seja escalando, seja caminhando, enfim. Mas quando eu tô fora desses ambientes, eu gosto muito de ter aquele momento, aquele meu momento sozinho, assim. Eu busco às vezes ficar em silêncio, sabe, entrar numa... Eu tenho uma grande amiga que me mostrou um vídeo, brincadeiras, né, óbvio, mas assim, a diferença entre o homem e a mulher, né, que é o homem tem a caixinha do nada, né, sabe, quando a gente desliga, assim, de repente fica... É quase como tá sem pensamento, assim, sabe, aqueles momentos que você tá só divagando e de repente você volta e fala, nossa, beleza, aí passou alguns minutos e eu brinco que a caixinha do nada pra mim faz muito sentido, né? Então eu me conecto assim comigo mesmo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse chegado nesse momento profissional, né, de ter a minha empresa, de constituir a minha família linda, né, a Luiz, o Luca, eu tenho um perfil total para ser um ermitão, assim. Eu tenho plena consciência que eu poderia ficar isolado e me sentiria feliz sozinho, eu com mais ninguém. Então é isso, eu acho que eu me conecto dessas outras maneiras quando eu tô sozinho, né? Também tenho grande prazer de estar com o Luca, de estar com a minha esposa, de estar em casa, enfim, mas eu acho que são conexões distintas, né? Cada relação dessa, seja com a família, ou seja eu sozinho, ela vai trazer uma conexão diferente. E todas elas são super positivas, né? Não tem uma em detrimento de nenhuma outra, né? Então, agora sim, se você me perguntar... talvez se eu fosse mudar a sua pergunta, né? Se você me perguntasse aonde eu mais me sinto conectado, eu acho que hoje, nesse momento da minha vida, quando eu tô escalando em rocha, né, fazendo escalada, seja esportiva ou trad, eu sou mais da escalada tradicional. São esses momentos que eu de fato consigo me desligar do mundo, sabe? Eu não penso nos problemas que eu tenho no trabalho, naquela correria do dia a dia na família. Eu tô ali aquele momento. Então, se eu fosse inverter um pouco a sua pergunta, acho que seria nesses momentos. Pergunta inevitável: quais os destinos que te encantam na escalada? Eu acho que alguns destinos de escaladas me atraem mais acho que pela formação geológica, geomorfológica, né, pela geografia do lugar. Eu tive a feliz oportunidade de viajar para Pancas, no Espírito Santo, 2 anos atrás. Eu fiquei alucinado com aquela quantidade de torre, de pedra, e é tudo muito grande, é uma escala assim extremamente fora do meu padrão da Mantiqueira, né, no sentido de rocha, né? Para quem não conhece ali as grandes torres do Espírito Santo, eu acho que vale a pena dar um Google, porque são coisas alucinantes, né? E eu tenho
uma paixão, assim, eu trabalhei, me formei como guia no Canadá, né? E lá descobri que tem um lugar nas rochosas canadenses chamado Bugaboos. E, cara, me apaixonei por esse lugar. Ainda não tive a oportunidade de ir até lá, mas, assim, se eu pudesse escolher alguns lugares, Bugaboos com certeza estaria na minha lista. Sou apaixonado pelo quintal de casa, né? Não posso negar isso, né, cara? A Pedra do Baú, pra mim aqui, é uma coisa incrível, né? A gente, no meu caso, eu poder sair e dirigir poucos minutos e escalar a totalidade do baú, da Nachata do Baúzinho, né? E qualquer outra falésia aqui em volta também, isso pra mim é fantástico. E adoro cordilheiras, né? Eu acho que a beleza de uma cordilheira nevada, né? Seja Andes, que eu já tive a felicidade de conhecer, seja Rochosas Canadenses, que eu também passei, Antártica, eu tive a chance de trabalhar por 2 anos, por 2 temporadas na Antártica, né? Como alpinista de apoio do Programa Antártico Brasileiro. Cara, é cenário de filme, assim. Você tem alguns ambientes ali na Antártica que são impressionantes, assim, que tocam o coração e tocam a alma. Uma pergunta que eu considero intensa e profunda. Como você se vê no futuro? Como eu me vejo no futuro? Cara, essa pergunta é boa, assim, acho que parece aquele papo com toda a brincadeira, né? Do que eu sentei no divã agora, assim, e o terapeuta me pergunta, como é que você se vê no futuro, né? Olha, eu gostaria de me ver, eu me vejo no futuro envelhecendo com saúde e com muita mobilidade física, assim. Eu gostaria de ter e trabalho para isso, né, no sentido bom da palavra trabalhar, mas assim, de não deixar o corpo se entregar com a idade, né? Eu tô já com 40 anos, mas eu acabo fazendo coisas incríveis e conquistas que eu não fazia com 20, né? Que hoje, com a experiência que eu carrego de praticamente aí 2 décadas trabalhando como guia e instrutor e mexendo o corpo, sendo uma pessoa ativa, né, caminhando, escalando, carregando mochila, me favoreceu. Então, eu não quero perder isso. Eu quero chegar no meu futuro bem, fisicamente bem, sabe? Conseguir, obviamente, não precisa fazer nada muito radical, mas eu consegui acompanhar o meu filho numa caminhada, consegui acompanhar alguns amigos numa escalada um pouco mais fácil, de ainda ter vontade de sair para acampar, de conhecer ambientes naturais. Esse seria o meu desejo e o que eu vislumbro para mim no futuro. Sei que você trabalhou com educação experiencial ao ar livre. Pode comentar? A educação experiencial ao ar livre é uma coisa fantástica, Fred. Ela nasceu no início da Segunda Guerra Mundial, né, em 1941, com um educador alemão chamado Kurt Hahn. Ele fugiu, ele foi exilado. Na verdade, ele começou sendo preso na Alemanha, né, quando o partido nazista assumiu ali no final da década de 30, e depois conseguiu sair da prisão, mas fugiu para a Inglaterra e lá acabou abrindo uma escola, e de uma maneira muito resumida ele conheceu um dono de uma marinha mercante, né, os navios que faziam
transporte de cargas, e durante a Segunda Guerra Mundial a Alemanha estava bombardeando esses navios porque eles estavam querendo cortar o suprimento inglês, afundando esses navios, né? E aí o dono da Marinha Mercante, numa conversa com Kurt Hub, trouxe que os marinheiros mais jovens, que tinham acabado de sair de um treinamento, que eram fisicamente mais capazes, eram sempre os primeiros, na grande maioria, eram sempre os primeiros a morrer. E aqueles marinheiros mais velhos, sabe, que já estavam com o corpo um pouco mais debilitado, acabavam sobrevivendo aos naufrágios, né, aos barcos, aos navios sendo afundados. E a partir daí surgiu essa proposta do Kurt Hahn de poder desenvolver, durante o treinamento dos marinheiros, desenvolver habilidades humanas, né? Não só habilidade técnica de velejar, de se orientar, de comandar um navio, de içar a vela, mas habilidades interpessoais, né? De comunicação, de perseverança, de trabalho em equipe. Então, com isso, surgiu a Outward Bound, que é o nome dessa organização. Ela está presente aí, se não me engano, em torno de uns 35 países. Chegou no Brasil no início dos anos 2000, então já tem aí pelo menos 20 anos de Outward Bound no Brasil. E todo o curso, toda expedição que a Outward Bound faz, né, vende, comercializa, tem uma proposta de engrandecer o ser humano, né, através sempre dos esportes na natureza. Então, seja numa expedição com canal canadense, seja uma expedição com caminhada, travessia, montanhismo, escalada, rafting, enfim, os esportes de natureza, os esportes de aventura são um mero caminho para os instrutores trabalharem essas questões mais profundas do ser humano, né? Além, obviamente, de questões técnicas, porque uma semana, 10 dias, 20 dias, um mês caminhando, acampando, escalando, você também aprende os detalhes do esporte. Mas nós saímos de um curso desse com ferramentas interpessoais muito mais elaboradas. Então, esse é o princípio básico da educação experiencial ao ar livre. E para quem tem curiosidade, que estiver nos escutando agora aí no podcast, no Brasil vocês podem procurar a OBB, né, que é Outward Bound Brasil, então obb.org.br, e dá uma olhada no site deles, dá um alô lá no escritório, porque vale super a pena, cara. É uma metodologia de ensino. Acho que se a gente tiver que resumir o que é a educação experiencial ao ar livre, é isso. Ela é uma metodologia de ensino, mas de ensino para a vida. Acho que super recomendo. Me formei como instrutor dessa instituição lá em 2004, no Canadá. Depois voltei para trabalhar no Canadá, trabalhei aqui no Brasil. Enfim, sou apaixonado por essa metodologia. Nesse cotidiano tão louco que a gente leva, seja na cidade, seja numa zona rural, o que mais toma o teu tempo, Antônio? Ô Fred, o que mais toma o meu tempo é o trabalho, né, cara? É a administração do Armazém Aventura. Para quem tá me ouvindo e não me conhece, eu moro em São Bento do Sapucaí, onde tem a Pedra do Baú, né? O MONA, o Monumento Natural da Pedra do Baú, que é um parque, é uma unidade de conservação. E eu tenho uma loja de equipamentos de aventura aqui no centro da cidade. Tenho o site também, armazenaventura.com.br, mas a minha empresa tem 3 braços, né? Tem o comércio dos equipamentos,
tem os cursos, porque eu forneço e ofereço cursos de escalada, autorresgate e orientação e navegação, né, que é o uso de mapa e bússola. E tem as guiadas aqui no parque, né, para quem quer subir a Pedra do Baú, quem está atrás de uma escalada guiada, quem quer subir a Ana Chata, fazer um rapel. Então, o que mais me toma tempo hoje é essa vida de empresário, né, de administrar o meu próprio negócio e equilibrar, né, e ter um equilíbrio saudável entre ficar no escritório, sair para guiar e ter gente bacana aqui como aluno no final de semana para os meus cursos. Sei que esta palavra faz parte do nosso cotidiano de trabalho, né? Principalmente no montanismo. Mas o que é risco para você? Poxa, essa é uma pergunta boa, né? O que é risco? Olha, eu acho que a vida já é um risco, né? Assim, a gente... qualquer situação que a gente passe na vida, ela tem um risco, seja maior ou menor, seja mais perigoso ou menos perigoso, estamos todos diariamente envoltos em riscos, né? Então, eu poderia conversar com você e discutir com você de risco físico, né? Do risco na montanha, de chuva, de tempestade, de cair pedra, quando você está guiando na Patagônia, gelo, neve, hipotermia, avalanche. Mas tem um risco psicológico, né? Da gente viver o medo do nosso negócio, do meu negócio não caminhar, não ir para frente, e risco de todo o investimento que a gente fez numa carreira acabar subitamente de uma hora para outra. Então, eu acho que o risco ele precisa ser muito bem trabalhado, tanto da maneira física quanto de uma maneira psicológica, porque ele faz parte da natureza, né? Ele faz parte da nossa convivência como ser humano e de qualquer outro animal, né? Assim, eu digo de um modo bem amplo mesmo. E não ter medo, né? Eu acho que arriscar-se é positivo. E a gente saber o limite, que foi aquele papo que a gente teve alguns minutos atrás, né? De quando saber parar é saudável também. Agora, o que eu não sou fã é daquele risco da loucura, sabe? Aquele risco não calculado, aquela coisa extremamente impulsiva e egoísta e egocêntrica, né? De querer alcançar alguma coisa a qualquer custo, a todo custo. Eu acho que isso é um risco perigoso. Quero compartilhar com você um sonho que eu carrego. Um dia, quero levar o montanismo para todas as escolas perto de montanha e nas cidades levar aulas de natureza, aulas de trekking, aulas de camping. O que você acha de ensinar escalada nas escolas, assim como trekking, camping, etc., principalmente em cidades aos pés da montanha, como onde você mora? Olha só que coisa interessante, Fred. Você está me fazendo uma pergunta que eu tenho no último ano e meio pensado nela quase que diariamente, constantemente. No ano passado, eu e mais um grupo de amigos, a gente formalizou a Associação de Esportes de Montanha da Pedra do Baú, que é uma associação de esportes não motorizados, né? Associação de Esportes de Montanha não motorizados, que acabou de nascer, cara. A gente acabou de passar aí pela primeira gestação, 9 meses gestando, nascemos ali, parto natural, já conseguimos algumas conquistas. Eu estou presente na diretoria, né? A primeira diretoria que foi constituída para
para tocar essa história da associação. E um dos desejos que eu tenho e outros membros da diretoria compartilham, outros amigos, outros membros daqui, outros parceiros daqui de São Bento também compartilham, é justamente o que você está me questionando, né? Como que a gente consegue colocar esse nosso sonho de levar para a educação brasileira o montanhismo, né? Os valores que a gente aprende quando a gente está praticando esse tipo de atividade. E uma das respostas práticas, né, que eu posso te oferecer para essa pergunta é que logo mais a gente vai começar a elaborar, a costurar aqui com a prefeitura municipal justamente esse tipo de atividade, né? Elaborar como que a gente consegue entrar na escola, se a gente consegue instituir no município de São Bento uma saída por semestre para os alunos irem até a Pedra do Baú, se a gente consegue elaborar junto com os vereadores da cidade uma lei municipal que insira isso no calendário anual. Então a gente já está com um pensamento muito como você, assim, no sentido de que chegou um momento que a gente tem que retribuir, né? E eu acho super justo retribuir dentro da educação brasileira, né? Porque a gente sabe da dificuldade da educação no Brasil, e principalmente quando a gente olha para a educação pública brasileira. Então, se a gente conseguir chegar na educação pública municipal com algumas inserções ou com alguma lei municipal que a gente consiga passar na Câmara junto com a Prefeitura, junto com os vereadores, e levar isso aos poucos para dentro das escolas como uma atividade que seja de educação física, que dá para conectar com a aula de biologia, dá para conectar com a história, né? Porque a gente tem uma história super bonita aqui da conquista da Pedra do Baú, feita por 2 irmãos da cidade, 2 irmãos sambentistas, e eu acho que todo mundo tem a ganhar. Eu ainda fico muito surpreso, cara. Eu acho que você deve passar por isso também aí, situações semelhantes no seu trabalho, quando eu cruzo com pessoas nascidas em São Bento do Sapucaí que nunca subiram a Pedra do Baú ou nunca foram nem no baúzinho, né? Porque o baúzinho a gente hoje em dia acessa por carro, né? É relativamente mais fácil hoje chegar no baúzinho do que era há 40, 50, 60 anos atrás. Então graças a Deus existe esse projeto. A gente tá com uma página no Instagram da associação, estamos começando agora os trabalhos. A gente perdeu aí 1 ano na burocracia brasileira para poder constituir o CNPJ, formalizar as reuniões, ata, votação de diretoria, né, toda essa questão. E, enfim, então tô super animado e acho que é muito possível, de pouquinho em pouquinho, a gente conseguir trazer esses tópicos para dentro da educação brasileira. Eu ficaria extremamente feliz. Eu acho que é um sonho que é factível de ser realizado, cara. É uma coisa que a gente vai correr bastante atrás aqui no município. Como é morar num paraíso na Mantiqueira, pelo menos eu considero, perto da Pedra do Baú, símbolo da escalada, ou um dos símbolos da escalada? São Bento do Sapucaí, poxa, Fred, acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Eu voltei do Canadá, eu acho que eu comentei com você, né? Eu fui para o Canadá a trabalho. Eu fui primeiro, lá atrás, em 2004, estudar e me formar como guia. Depois, 2008, 2009, voltei a trabalho. E quando cheguei no Brasil em 2010, eu fui para Campos do Jordão. Justamente porque a OBB, né, a Outward Bound Brasil,
que a gente conversou ali uns minutos atrás, estava com o escritório montado em Campos. Eles tiraram o escritório de São Paulo e vieram com o escritório para Campos. E eu fui com a Luísa, com a minha esposa. Eu fui continuar trabalhando para eles e a Luísa foi trabalhar como staff no escritório. Mas a gente não se identificou com o município. A gente não se identificou com a vida em Campos do Jordão. E quando a gente resolveu sair, a gente virou a Pedra do Baú, né? Porque Campos do Jordão está atrás da Pedra do Baú. A gente virou a Pedra do Baú e veio para São Bento, porque a gente já tinha alguns amigos em São Bento, a gente já tinha, de vez em quando frequentava um pouco a cidade, eu passava aqui para escalar, e foi super positivo, cara. A gente super se adaptou ao município. Graças a Deus, uns anos depois, a gente conseguiu comprar um terreninho aqui na cidade, construímos a nossa casa, assim, de fato enraizamos. E ter essa quantidade de rocha, essa quantidade de via de escalada em torno da nossa região é muito legal, né? Eu brinco quando o pessoal vem para São Bento e fica maravilhado com a escalada, né? Eu brinco que a escalada em São Bento seria como morar no Havaí ou morar em Ubatuba e não surfar, né? Porque tá tão perto da nossa realidade que de fato é uma coisa, enfim, impressionante, maravilhosa. E a cidade hoje cresceu muito em função do turismo, né? Então a gente teve uma migração de pessoas agora durante a pandemia, né? Que vieram para São Bento, saindo dos principais centros urbanos aqui de volta, né? São José, São Paulo, Campinas, Taubaté, Pouso Alegre, enfim, o pessoal acabou escolhendo São Bento. Então a gente tem, nos últimos anos, uma crescente no turismo municipal e uma crescente também na oferta de serviços que a gente não tinha anos atrás, né? Então, novos profissionais chegando na cidade, oferecendo trabalhos bacanas, serviços bacanas. Então, assim, tá fazendo... Eu me sinto muito feliz morando aqui. Tem uma galera muito bacana. É um município que as pessoas praticam muito esporte. Não só a escalada, mas para quem não conhece, a mountain bike em São Bento é super forte, assim como Campos do Jordão. E a corrida de montanha em São Bento também deu uma explosão que é bonito de ver, cara. A gente sai de manhã, tem gente treinando, a gente chega no final do dia, vê gente treinando, você olha para as pedras, tem gente escalando. Então é uma cidade que a gente vê essa conexão bonita, sabe? Homem, natureza, esporte, um turismo que ainda não é predatório, um turismo ainda muito bacana, sustentável, que são discussões que a gente tem nas comissões aqui nas prefeituras. Então é tudo de bom, cara. Assim, é uma cidade especial mesmo, assim. Acho que é difícil alguém que vem para São Bento não se encantar com esse ambiente sambentista. Calvo, onde você investiria todo o seu tempo, se pudesse? Onde que eu investiria todo o meu tempo se eu pudesse? Essa é uma pergunta boa também, cara. Eu acho que eu ficaria com a família, assim, sabe? Se eu tivesse que optar por escolher alguma coisa e me dedicar 100% do tempo, eu acho que a família seria a minha primeira opção. Luca e Luísa, certamente eu seria extremamente feliz dedicando todo o meu tempo cuidando deles, ficando com eles, enfim. Então, eu acho que a minha família, sem a menor sombra de dúvida. A montanha é para todos, mesmo. Te faço essa pergunta porque tenho conversado com alguns colegas nossos
em levar a montanha e ela ser acessível a todos, né? O que falta para ser de todos os seres vivos? Eu acho sim que a montanha é para todos e eu acho que o que falta é respeito e educação. Para nós brasileiros existe uma cultura de que fez errado, fecha, ou fez errado, interdita, ou põe regra e por aí vai, né? E eu digo, quando eu digo fez errado, é no sentido do nosso comportamento mesmo, nós como seres humanos. Seja coisas como jogar lixo no chão, seja como entrar em lugares que são proibidos, né? Ou praticar atividades que não são permitidas, acampar em lugares onde as unidades de conservação não permitem. E o meu raciocínio vai muito no que eu vi em outros lugares, porque numa cultura onde existe respeito e existe educação, é muito mais fácil abrir um diálogo e liberar tudo para todos. E aí, nesse caso, a gente consegue atingir um público maior, né? Nesse entre aspas, da montanha sendo para todos, do que restringir, né? Então, eu vivo muito isso trabalhando com turismo, guiando, né? Instruindo, e eu acho que você também deve ter isso, né? Lugares que a gente passa que pode acampar em qualquer lugar, pode usar qualquer trilha. Mas por quê? Porque quem vai para aquele lugar ou quem frequenta aquele lugar respeita as regras mínimas de convivência, né? Agora, infelizmente, a gente vê no Brasil as pessoas não sendo educadas e não tendo o respeito perante a natureza ou perante os outros seres humanos, e aí é sempre mais fácil para as autoridades fecharem, né? Colocar uma única trilha para fazer uma travessia, não poder acampar, não ter opção de fazer acampamento selvagem e por aí vai. Então, eu acho que falta isso, falta educação e respeito. Acho que são duas questões básicas na sociedade brasileira que sempre me incomodaram muito. Meu amigo Antônio Calvo, que papo bom, viu? E passa rápido. Chegamos à última pergunta. E aí eu te pergunto, qual a mensagem que você gostaria de deixar aos nossos ouvintes nos 42 países, 6 continentes que nos ouvem? Eu acho que uma mensagem que eu deixaria aí para essa galera toda aí que está nos ouvindo agora seria uma mensagem, acho que mais no sentido de esperança, de que eu ainda acredito que o ser humano é capaz de transformar todo esse planeta, essa sociedade em algo melhor. Eu acredito que se a gente vier trabalhando da base para cima, né, lá das crianças, entrar na educação, essa coisa de a gente ir nas escolas que a gente falou um pouquinho ali atrás, e mostrar para eles o quão importantes são algumas coisas na nossa vida, eu acho que a gente ainda tem uma esperança, ou pelo menos eu gosto de pensar que a gente tem uma pequena esperança, uma luz no fim do túnel. Eu li um livro alguns anos atrás, que já tem a tradução em português. Em inglês, eu li a versão em inglês, o título é The Last Child in the Woods. E numa das é uma análise, o livro é uma análise do porquê que a sociedade americana está cada vez curtindo ou frequentando menos áreas naturais. E uma das teorias que o autor levanta é que as gerações, nessas últimas gerações, essas últimas décadas aí, a geração americana
simplesmente não teve o contato com a natureza. E o fato de não ter um contato com a natureza, de não ir para um parque, não ir acampar, não ir fazer uma trilha, faz com que nós cresçamos. Eu digo nós porque eu acho que dá pra gente se espelhar, essa história dos Estados Unidos, mas acho que dá pra se espelhar pelo mundo, né? A gente cresce sem saber que aquilo existe, sem saber que aquilo é bacana, que aquilo é positivo. E, consequentemente, sem criar uma necessidade de preservar e de difundir essas questões entre nós. Então, um remédio super fácil de contornar essa história é levar cada vez mais crianças para um ambiente natural, para fazer uma caminhada, para ir acampar, para ter contato com o mar, e dessas experiências eu espero que elas cresçam com um pouco mais de carinho e um olhar com um pouco mais de carinho para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. E no momento que elas chegarem a uma idade de liderança, seja empresarial, seja política ou seja familiar, elas vão ter essa vivência, elas vão ter carregado essa vivência ao longo da vida. E eu acho que isso é positivo. Então, eu acho que para encerrar esse nosso papo aí, acho que essa mensagem de esperança, tá bom? E, poxa, Fred, agradeço de novo o convite, cara. É sempre muito bom poder colaborar com você no Reset. É sempre bom poder conectar pessoas aí de diversos países que estão escutando esse nosso bate-papo. Parabéns pelo trabalho, e se alguém quiser dar um alô, só me procurar no armazenaventura.com.br ou no Instagram, que é Armazém Aventura, tudo junto, que eu vou ficar super feliz em trocar figurinha. Grande abraço, cara, a gente se cruza aí nas montanhas da vida. E para você que ouviu este episódio até o final, muito obrigado por ouvirem. Espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar pelo nome Reset Humano. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento, para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza e em nossa casa, no planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.